chega. Seis canções que eu consegui cantar todas as vezes que canto, só quero te falar. Bom dia, graça e paz. Bom dia, meninas. Graça e paz. Bom dia, Mônica. Bom dia, Thalita. Bom dia, Valnice. Bom dia, Rosália. Graça e paz. Sejam muito bem-vindas à nossa live de oração. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos na nossa 17ª live de oração Mães que Oram de 2025. Como é que vocês estão? Como é que está o clima aí na sua cidade? Aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz, aonde eu moro, tá um friozinho muito gostoso. Bom dia, Marilza. Tá um friozinho muito gostoso, não tem chovido, pelo menos nos últimos 2 dias. Bom dia, Deus e Mary. Bom dia, graça e paz. O sol tá, tipo assim, querendo sair, mas sabe aquele solzinho de inverno que você vai pra lá e quer ficar se esquentando assim, fica quentinha lá no solzinho. Aqui em casa, quando dá a tardinha, nós ficamos aqui na varanda, mas pela manhã o sol bate no quintal, lá nos fundos. Ai, é gostoso. Aí eu fico entendendo os animais da floresta, porque eu gosto muito de ver esses programas sobre animais. E tem alguns que quando chega esse tempo assim que o solzinho começa a sair, eles vão lá e se esticam. A tartaruga tira a cabeça de dentro do casco para pegar sol. É uma coisa linda. Bom dia, Arlete, seja muito bem-vinda à nossa 17ª live de oração Mães que Oram. Bom dia, Sueli, graça e paz, seja muito bem-vindas. Hoje eu já acordei, tomei meu 500 ml de água e com esse tempo eu tenho que tomar um café ou tomar um chá, porque realmente tá muito frio aqui. Hoje, para a honra e glória do Senhor, mais uma quinta-feira, mais um dia que aprove ao Senhor nos presentear. Eu costumo dizer a minhas irmãs da igreja que todos os dias, quando nós acordamos, nós já temos um motivo para ser gratos o dia inteiro. Quando nós acordamos, quando nós nos levantamos, quando o dom da vida nos é presenteado pelo Senhor a cada manhã. Bom dia, Vilma. Ah, Palhoça, Santa Catarina. Eu vi na internet. Rio Grande do Sul tá muito frio. A minha amiga Ana Paula, ontem mesmo nós estávamos conversando e ela falou assim: Neide, não tem condição de ficar fazendo nem os serviços da casa. É muito frio, é muito frio. Eu vi o esposo dela, o Lenilson, domingo, ele estava na igreja. Bom dia, Adriana Holanda. Estava na igreja deles, na MPV, e ele estava dando a palavra de oferta. Ele estava lá no púlpito. E ele estava de sobretudo, de cachecol, de luva, de touca. Só vi o rosto dele. Eu falei: Ana, quanto frio é esse? Aí eu mostrei pro meu esposo e falei: amor, olha como o Lenilson está. Olha como esse povo do Rio Grande do Sul tá. Aqui eu pelo menos tenho passado o dia inteiro de meia dentro de casa, porque tá muito frio. Aí a Ana, quando veio pra cá semana passada, todo mundo encasacado e a Ana sem casaco. Ela falou: Neide, o frio que tá fazendo aqui, mesmo sendo carioca, pra mim já não é frio, porque o frio do sul tá frio de verdade. Então, amadas, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Então, a primeira coisa que nós fazemos ao acordar é agradecer ao Senhor pelo dom da vida. A gente ora, a gente agradece,
a gente também ora por aqueles que não têm um teto para se agasalhar. Porque à noite, quando eu tô orando, quando eu sento aqui, tô de meia, de pijama, toda enrolada, eu penso nas pessoas em situação de rua. Porque se dentro de casa eu tô com frio, eu fico pensando nas pessoas em situação de rua. Bom dia, Oliveira da Silva, bom dia. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos presenteou. Vamos orar para a gente começar a nossa live em nome de Jesus? Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Tu és santo, 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 santo. Só Tu és santo, Senhor, só Tu és santo, só Tu és santo. Tu és santo, 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 santo. Paizinho, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse levantar, Senhor, nesta manhã. Obrigado pela noite de sono tranquilo e por mais um amanhecer sobre a sua direção. Pai de amor e Pai de bondade. Nesta manhã, Senhor, nós colocamos sob os seus cuidados santos, Pai, essa live. Pai, cada uma das minhas irmãs que estarão assistindo ao vivo, que estarão assistindo no gravado. Pai de amor e Pai de bondade. Que a Tua paz que transcende todo o entendimento, Senhor, esteja no lar de cada uma de nós. Pai querido, Pai santo, que a nossa fé, Pai, que a nossa fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, nesta manhã seja avivada, seja adubada, Senhor, através da Sua preciosa palavra. A Sua preciosa palavra que é a semente incorruptível do Senhor. Paizinho, que eu diminua e que Tu cresças, que Tu apareças e eu me constranja com a Tua glória. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Amém, Claudinha. Amém, Isaías. Graça e paz. Graça e paz. Amadas, ontem eu estava na minha igreja com um grupo das irmãs da minha igreja, que ontem é o dia que eu estudo com elas, às quartas-feiras à noite. E quando nós estávamos orando, conversando, nós começamos a falar sobre os últimos acontecimentos, né? Às vezes, nós precisamos entender que saber da notícia é necessário, porque nós precisamos saber do que está acontecendo aqui na Terra, porque nós somos soldados, nós somos guardiães, nós somos atalaias. Nós precisamos ter conhecimento do que se passa para orar especificamente pelaquela causa, pelaquela área, pelaquele lugar. E na terça-feira, agora, dia 8, eu fui novamente impactada. Bom dia, Ana Paula Fraga, seja muito bem-vinda, minha amada. Estávamos falando de você e da sua família agora há pouco, sobre o frio que está aí. Temos irmãs aí do Rio Grande do Sul, temos irmãs de Palhoça, temos a Claudinha Dutra também, que é do Sul. E essa semana, na terça-feira, no dia 8, eu fui muito impactada de uma forma negativa sobre um acontecimento lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, no município de Estação, um adolescente de 16 anos invadiu uma escola com um facão, matou uma criança de 9 anos, feriu mais 3 crianças e uma professora. Irmãs, nós não podemos descuidar. Bom dia, Jus. Nós não podemos descuidar, nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos estar em oração em todo tempo. É orar e vigiar em todo tempo. Ontem, uma amiga muito especial, uma amiga muito preciosa me disse: é tempo de resistir e seguir.
Irmãs, nós estamos em guerra, não podemos negar isso. Nós estamos em guerra contra as hostes celestiais do mal. É tempo de resistir e seguir. Resistir em oração, seguir orando e vigiando. Porque a Bíblia nos diz lá em Tiago 4:7. Fique firme, vigiai e orai, porque o inimigo de vocês fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar vigilantes. Quando a minha amiga me disse, é tempo de resistir e seguir, nós nem estávamos falando sobre o fato que aconteceu. Nós estávamos falando sobre outros fatos, mas estávamos falando do tempo de guerra que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. E a palavra do Senhor diz, portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Obrigado, Valnice, querida. Quando a minha amiga me disse isso, na mesma hora, o Espírito Santo trouxe à minha mente Tiago 4:7. Olha, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao derredor de vocês. Irmãs, não é tempo da gente descansar. Nós sabemos que a salvação é uma promessa para minha e para a tua família. Atos 16:31, a palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Eu tenho a promessa, nós temos a promessa. Mas nós não podemos ficar deitadas em berços esplêndidos esperando acontecer. Nós temos que lutar em oração. Nós precisamos, irmãs, lutar em oração. Quando eu li essa notícia que aconteceu no município de Estação, lá no Rio Grande do Sul, eu falei, Senhor, é todo dia. E o Espírito Santo disse, isso tem que acender um alerta em você. Isso tem que acender um alerta nas mães, nas avós, nas atalaias, porque nesse tempo eu tenho levantado mães, avós, tias, mães do coração, mães biológicas, para estarem em prontidão, para estarem no fronte da oração. Irmãs, o inferno não está brincando de ser inferno. Eu repito isso todas as lives. Nós precisamos orar. Não é orar só por mim, pela minha casa, pela minha família, pelo meu bairro, pela minha rua. Nós temos que orar por toda a nação brasileira. Nós precisamos orar pelas crianças do Brasil e fora do Brasil. Eu não sei se vocês viram lá no Texas, naquele acampamento cristão, 27 crianças morreram naquele temporal essa semana passada. No final de semana, 27 crianças. São mães, avós e tias chorando. E a dor dessas mães, a dor dessas avós tem que tocar em mim. Quando uma mãe chora, todas nós choramos. Quando uma mãe sofre, todas nós sofremos. Minhas irmãs, pensem, 27 vidas de crianças, de adolescentes foram perdidas. Mas não são só 27 crianças, são gerações e gerações. A paz, Thaís Melo, seja muito bem-vinda, minha querida. Bom dia, graça e paz. Bom dia, Barros Martins, graça e paz. Como mães de oração que o Senhor tem nos levantado nesse tempo, nós precisamos todos os dias entregar não só os nossos filhos, nem só os nossos netos, mas todas as crianças da nação, todas as crianças do mundo. Porque não acontece só aqui. Não acontece só aqui.
O diabo não está brincando de ser diabo. E ele está usando essa estratégia para tentar destruir o povo de Deus. Mas nós somos a resistência. Resistir e prosseguir. Nós somos a resistência do exército de mães que oram. Resistir e prosseguir. Resistir e prosseguir. Amadas, as notícias vêm, elas nos bombardeiam, mas elas não podem nos calar. Elas não podem nos paralisar. Irmãs, mais do que criar ou educar filhos e netos, significa dar destino. Mais do que educar, do que criar filhos e netos, significa dar destino. E qual é o destino que nós temos que dar para nossos filhos e para nossos netos? Qual é o destino que nós temos que dar? Nós não geramos filhos para o mundo. Nós não geramos filhos para o inferno. Nós geramos filhos para a eternidade. Nós geramos filhos e netos para povoar o céu. Então, enquanto mães, enquanto avós, enquanto tias, nós precisamos dar destino aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos. Como? Ensinando a criança no caminho que deve andar. Precisamos todos os dias ensinar nossos filhos, ensinar nossos netos, falar da palavra. Precisamos ensiná-los. O grande evangelista, o homem de Deus, nosso irmão John Wesley, disse: aprendi mais sobre cristianismo com a minha mãe, Susana Wesley, do que com todos os teólogos da Inglaterra. Paz do Senhor, Kátia, graça e paz, minha querida, muito bom dia, seja bem-vinda. O grande evangelista John Wesley disse: aprendi mais sobre cristianismo, aprendi mais sobre a palavra de Deus com a minha mãe, Susana Wesley, do que com todos os teólogos da Inglaterra. Irmãs, nossos filhos, nossos netos, eles são como uma folha em branco. E nós decidimos quem vai escrever nessas folhas. Nós, enquanto mãe, pai, avós ou o mundo. Nossos filhos, nossos netos são como folhas em branco. E somos nós quem vamos decidir quem vai escrever nessas folhas. Se seremos nós ou se seremos o mundo. Enquanto pai, enquanto mãe, enquanto avós, nós somos guerreiras de oração. Guerreiras que têm a flecha, que tem o arco, e os nossos filhos são a flecha. Nossos filhos, nossos netos, eles são as flechas. Nós somos guerreiros de oração, guerreiras de oração, e nós temos a flecha. Somos nós guerreiros, que temos o arco, é quem decidimos para onde a flecha vai ser atirada. A flecha não decide onde ela vai cair. Quem decide aonde a flecha vai ser atirada, quem decide aonde a flecha vai cair, sou eu e é você. Nós, como guerreiras de oração, como mães de oração, nós estamos com o arco. Nossos filhos, nossos netos são as flechas. Somos nós que puxamos e somos nós que direcionamos aonde essa flecha vai ser atirada, para onde e onde essa flecha vai cair. E sabe como nós fazemos isso? Ensinando no caminho que eles devem andar. Irmãs, pai, mãe, avós são pessoas que dão destino. São pessoas que dão destino. Somos guerreiras de oração. Somos guerreiras de oração, sustentada pelo poder do Senhor, sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Bom dia, Rosângela, seja muito bem-vinda, querida. Bom dia, Eliana Ferreira.
Seja muito bem-vinda à nossa 17ª live de oração Mães que Oram. Nós somos guerreiras que seguram o arco. Nossos filhos e netos são as flechas. Somos nós que vamos puxar e decidir para onde essa flecha vai. Você tem direcionado a flecha, a herança do Senhor, que são seus filhos e seus netos. Tu tem direcionado eles para a eternidade? A nossa live Mães que Oram tem nos ensinado isso. Eu tenho aprendido isso a cada live, irmãs. É tempo de resistir e de seguir. Nós não podemos olhar para as coisas que estão acontecendo e esmorecer e parar. Não. Se o inferno não está brincando de ser inferno, as mães de oração, as avós de oração estão posicionadas em Deus para esse tempo. Amém? Hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos mover e viver pela fé. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos mover e viver pela fé. Bom dia, Rosângela Martins. Bom dia, Raquel Carvalho. Graça e paz. Mais do que nunca, nós precisamos nos mover e viver pela fé. Sem fé é impossível agradar ao Deus. Sem fé é impossível viver a vida cristã, pois o justo viverá pela fé. Irmãs, se eu e você não tivermos fé, nós vamos adoecer e vamos adoecer a nossa família. Porque todos os dias as notícias, elas ficam mais dramáticas, elas vêm com mais violência, com mais barbaridade. Então, se eu e você não estivermos firmada no Senhor, se eu e você não nos movermos pela fé, não vivermos pela fé na palavra de Deus, nós vamos adoecer e adoecer a nossa família. Porque quando a gente ouve as notícias que acontecem nas escolas, qual é a nossa primeira reação? Meu Deus, não vou deixar meu filho para a escola. Vou ligar para o meu filho, vou ligar para minha nora, vou ligar para minha filha. Não deixa o meu neto, não deixa a minha neta ir para a escola. Mas nós não somos um povo que foge, porque nós cremos num Deus que tudo pode. E nós precisamos ter um entendimento de quando as coisas apertam, aí nós nos aproximamos mais do céu. No livro de Êxodo, no capítulo 1, no livro de Êxodo, no capítulo 1, Êxodo, capítulo 1, Êxodo, capítulo 1, quando o Senhor estava lá, mandou Moisés tirar aquele povo do Egito, todas as vezes que Moisés ia falar com Faraó, Faraó apertava mais o povo. Faraó dava mais trabalho para o povo. Esse povo cair para o deserto adorar a Deus é porque eles têm muito tempo. Mandava os capatazes infligir mais trabalho àquele povo. Mas o livro de Êxodo, no capítulo 1, a palavra do Senhor vai dizer que quanto mais o povo era oprimido, mais ele crescia. Está lá no livro de Êxodo. Quanto mais o povo era oprimido, mais ele crescia. Minha irmã, isso tem que nos ensinar algo. Bom dia, Marta. Seja muito bem. Mateus Moras, seja muito bem-vindo. Quanto mais notícias ruins nós vemos acontecendo, quanto mais nós somos oprimidos, quanto mais nós vemos as estratégias do inferno, mais eu preciso me voltar para a Bíblia, mais eu preciso me voltar para a palavra do Senhor. Quanto mais o povo era oprimido, mais crescia. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 1. Êxodo 1, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Aleluia!
O diabo pode estar tentando usar essa estratégia de ferir nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Mas nesse tempo, o Senhor tem nos levantado como mães, como avós de oração. Mães que oram a palavra. Mães que declaram a palavra sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus netos. E quando eu olho para Êxodo 1, capítulo 7, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram. Quanto mais o faraó oprimia aquele povo, mais aquele povo crescia e aumentava, minha irmã. Então, as notícias estão aí, os fatos estão acontecendo, a gente não nega os fatos, mas nós vamos mais e mais seguir firme, resistindo e prosseguindo em oração, em nome de Jesus. Nós não somos aqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que retrocedem. É resistir e seguir, minha irmã, é resistir e seguir, Quando chega no mesmo livro de Êxodo, no capítulo 10, o grande eu sou disse a Moisés: diga a Faraó que quando eu tirar o meu povo do Egito, nenhuma unha ficará, nenhum casco de animal ficará. Eu arrancarei todos, nenhuma unha ficará. Minha irmã, nós temos que nos manter em oração, prosseguir sem desistir, porque naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a igreja dele, você, sua família, todos irão com o Senhor morar no céu. Não ficará uma unha. Tudo aquilo que tem o teu nome, que tem o meu nome, servirão ao Senhor, porque a minha e a tua casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Leia a Bíblia, minha irmã, leia a Bíblia, declare a palavra sobre a sua casa, declare a palavra sobre a sua família. As coisas estão acontecendo, mas não é para nos paralisar. Ontem, quando nós estávamos no nosso estudo na igreja com o grupo de mulheres, nós lemos Neemias 6. Neemias 6. E tem aqui algo que Neemias disse que eu trago para esse nosso momento. Neemias 6. Ele diz algo que eu falei: Senhor, nós temos que fazer como Neemias fez. Temos que fazer como Neemias fez. Ele não parou. Ele não teve medo. E quando Sambalate e Tobias pensaram que ia destruir ele, ele diz assim, no capítulo 6, a partir do versículo 2. Sambalate e Gesem mandaram dizer a Neemias: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam, dizendo Neemias, na verdade o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensagem para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. Minha irmã, nós estamos fazendo uma grande obra para Deus e não podemos parar e não vamos parar. E qual é essa obra? Dá destino aos nossos filhos, dá destino aos nossos netos. Nós não criamos filho, nós não geramos filho para povoar o inferno. Nós geramos filhos e netos para a eternidade. Nós geramos filhos e netos para a eternidade. Nossos filhos, nossos netos não vão povoar o inferno. Eles foram gerados para a eternidade. E nós, enquanto mães de oração, guerreiras de oração, estamos dando destino aos nossos filhos, estamos dando destino aos nossos netos.
Não tenha medo. As notícias vêm, os Sambalate, os Tobias se levantam. Mas eles se levantam para cair na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Porque como Jesus, como o grande eu sou, disse para Moisés: nenhuma unha do meu povo, nem um casco do animal vai ficar no Egito. E o Senhor tirou a todos. E o Senhor tirou a todos. Naquele grande dia, minha irmã, naquele grande coral, nós estaremos cantando naquele grande coral. E todos os nossos filhos e netos, toda a nossa descendência estará lá. Porque como nós dissemos na última live, o Senhor tem uma aliança de graça com todo pai, toda mãe, toda avó crente. O Senhor tem uma aliança de graça com você, minha amada. O Senhor tem uma aliança de graça com você. E o Senhor, a palavra dele diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que volte atrás. Nós só precisamos ter fé e obedecê-lo. Ter fé e obedecê-lo. Aí, quando Neemias está dizendo todas essas coisas, Neemias diz, lá a partir do versículo 8 do capítulo 6 de Neemias: mandei dizer-lhe, nada disso que você está dizendo aconteceu, você está inventando tudo. Quando mandaram aquela carta para Neemias, inventando todas aquelas coisas, Neemias discerniu no espírito. Você só discerne no espírito se você tem um caminhar com Deus. Porque aquele que vive na carne discerne o que é da carne. Aquele que vive no Espírito, aquele que vive no Espírito, discerne as coisas que são do Espírito, as coisas que são do alto. Esteja sempre orando: Senhor, tira as escamas espirituais dos meus olhos. Tira, Senhor, os tampões espirituais dos meus ouvidos, para que a gente possa ver e enxergar e ouvir Deus com clareza. Quando chega aqui no versículo 9 do capítulo 6 de Neemias, Neemias diz: o que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos dele largarão a obra e ela não será concluída. Nós não largaremos a obra será concluída em nome de Jesus. Resistir e seguir. Resistir não é na força do nosso braço, é na força do Senhor, na força do Espírito Santo. E Neemias ora: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E é isso que nós temos que pedir ao Senhor todos os dias. Agora, ó Deus, fortalece as nossas mãos para nós ficarmos segurando o arco, porque nossos filhos, nossos netos são flecha e somos nós que vamos decidir aonde essa flecha vai cair. Nós somos mães, avós, mulheres de oração para dar destino a nossos filhos e a nossos netos. Bom dia, Loide Braz. Bom dia, Sirlene. Seja muito bem-vinda à nossa 7ª live de oração de 2025. Nós precisamos ter fé, amadas. Nós precisamos ter fé. O escritor da carta aos Hebreus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 6. A nossa fé, a fé cristã, se baseia em conhecer e obedecer a Deus. A nossa fé, a fé cristã, ela se baseia em conhecer e obedecer a Deus. A palavra do Senhor diz: e prossigamos em conhecer a Deus. Nossa fé ela está posta em Deus e tem como base a Bíblia. O salmista vai dizer: os que têm fé são como o monte Sião. Amém, Valnice, Deus te abençoe, minha amada. Vá com Deus, querida. Muito obrigado. O salmista diz: os que têm fé são como o monte Sião. O monte Sião
lugar da habitação de Deus no Antigo Testamento significa estabilidade e permanência. Estabilidade e permanência. É tempo de resistir e seguir. É tempo de resistir e permanecer. Permanecer no Senhor. Bom dia, Kelly, graça e paz. Permanecer no Senhor. As notícias, as coisas, os fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, envolvendo crianças, envolvendo jovens, adolescentes, não pode paralisar a você, não pode paralisar a mim. É resistir e seguir. O resistir não é na força dos nossos braços, é na força e no poder do Senhor. Diante de tudo que tem acontecido nos últimos tempos, a nossa fé precisa estar em ação, mais do que nunca. A nossa fé precisa estar em ação. Andar pela fé, irmã, significa estar preparado para confiar. Ando, mesmo quando há impossibilidade de ver o que está à frente. Eu tenho fé, e se Deus diz prossiga, resista, eu prossigo e eu resisto. É tempo de resistir e seguir. A nossa família, ela se torna inabalável quando tem sua fé firmada no Senhor. Você é um alicerce de fé na sua casa. Nós somos alicerce de fé na nossa casa. A fé, ela torna a nossa família inabalável. A fé, ela não nos livra da calamidade, mas nos capacita a triunfar sobre elas. A fé não nos livra das calamidades, mas ela capacita a mim e a você a nos movermos e a triunfar sobre ela. As aflições, amadas, elas servem para nos pressionar a buscar mais o auxílio do céu, para tirar os nossos olhos da terra, tirar os nossos olhos do que é natural e colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Quanto mais pressão, mais nós olharemos para Cristo, mais nós tiraremos os nossos olhos do céu e olharemos para o Senhor. Tiraremos os nossos olhos da terra e olharemos para o céu, olharemos para o Senhor. Bom dia, Nanda, papelaria, seja muito bem-vinda. Eu e você, quanto mais somos espremidos, mais nós nos aproximamos de Deus. Ter fé em Deus é simplesmente crer na sua palavra. Ter fé em Deus é simplesmente crer na sua palavra, porque a nossa fé vê a resposta. Ter fé em Deus é simplesmente crer na palavra de Deus, porque a nossa fé vê a resposta. Ao olharmos sempre para a palavra de Deus, nós vemos a resposta. Minha irmã, eu tenho aprendido algo muito importante. Não devemos falar a linguagem do diabo, que é a dúvida e o medo. Nós não devemos falar a linguagem do diabo, que é a dúvida e o medo. A linguagem do diabo é a dúvida e o medo. Nós não podemos falar a linguagem do diabo. Comece hoje a declarar a linguagem divina, que é a da fé. O Senhor é o Deus da fé e nós somos suas filhas na fé. Nós somos suas filhas na fé. Todas as vezes que a dúvida chegar, rebata ela com a palavra. Todas as vezes que a dúvida chegar, minha irmã, rebata a dúvida com a palavra. O Senhor Jesus, quando foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele o combateu com a palavra. Isso significa que ao orarmos a palavra, entregando nossos filhos ao Senhor todos os dias, declarando a palavra sobre a vida deles,
Isso significa que é prego batido, ponta virada. Ninguém vai fazer o contrário, ninguém vai mudar isso. Porque Deus, a Bíblia diz, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. A minha e a tua dúvida, a minha e a tua dúvida, precisa fazer exatamente isso que a Ana falou. Quando a dúvida bater na sua porta, mande a sua fé atender. É isso que eu falo todos os dias. Porque nós somos seres humanos. E às vezes eu acordo pela madrugada, estou orando pelo meu filho. Ele está longe. E às vezes quando a dúvida quer entrar, porque a dúvida ela entra, ela bate na sua porta, e se você for atender, não mandar a sua fé, ela entra como um grãozinho de alpiste pequenininho. E o alpiste ele vai germinar, vai brotar e vai crescer. Nós precisamos ter fé. Entregar nossos filhos todos os dias a Deus. E quando a situação fica desse jeito, nós sabemos que só tem um a quem podemos buscar. Eu gosto muito de uma passagem que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. A viúva do profeta. 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. 2 Reis. Foi no retiro que eu falei pela primeira vez essa frase, Ana. Quando a dúvida bater na sua porta, mande a sua fé atender. E eu aprendi isso com um grande homem de Deus. E nós estávamos conversando, ele estava me aconselhando numa situação. E ele disse para mim, não tenha dúvida, minha filha, não tenha dúvida. Continue orando, continue orando. A mesma frase que a minha amiga me disse ontem. Resistir e prosseguir, resistir e seguir. Ele continue orando. Porque naquele grande dia, você vai ver, naquele grande coral, os seus filhos, a sua descendência, a sua família. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Olha o que a palavra diz. Certa mulher, viúva, de um dos discípulos do profeta Eliseu, clamou dizendo, o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Veio credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Essa mulher soube a quem ir quando os credores bateram na porta dela para pegar seus filhos e levar como escravo para pagar uma dívida. Porque nesse tempo, quando as pessoas não tinham com que pagar suas dívidas, quando elas empobreciam, quando elas tinham feito empréstimo e não conseguiam pagar, ou elas se vendiam como escravos, ou se tivesse filhos, entregavam seus filhos como escravos. E quando os credores foram à sua porta cobrar uma dívida que seu marido fizera, e ele já estava morto, ela foi ao homem de Deus. Porque nesse tempo do profeta Eliseu, como no profeta Elias, no tempo de todos os profetas do Antigo Testamento, o véu ainda não tinha se rasgado. E os profetas eram os homens que levavam da terra para o céu e traziam do céu para a terra. Eles levavam para o Senhor as falas, os pedidos, as orações dos homens e traziam a resposta do céu. Mas quando Jesus veio, quando Jesus se sacrificou por mim e por você, quando ele se venceu a morte, o véu foi rasgado de cima a baixo e eu e você temos livre acesso ao Pai. Se o seu filho, se a sua filha, se a sua família, se seu neto está escravizado pelas drogas, pela prostituição, pela internet, pela desobediência, você tem autoridade do Senhor
para se chegar ao trono da graça e clamar pelo seu filho, ao próprio Jesus. Esta mãe, esta viúva, ela foi até o homem de Deus, ela foi até Eliseu, porque nesse tempo era o homem de Deus que levava para o Senhor. E ela diz: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que o seu servo temia o Senhor Deus. Nós somos mulheres que tememos ao Senhor Deus, e nós temos autoridade do céu para clamar pelos nossos filhos. O véu já se rasgou, minha irmã. Você tem autoridade do Senhor para clamar pelos seus filhos. Como diz Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Aleluia! Aleluia! Como aquela mãe, essa viúva foi até Eliseu clamar pelos seus filhos. Eu e você também temos essa legalidade, nós temos essa bênção no Senhor de nos achegarmos ao trono da glória. E para isso nós só precisamos exercer a nossa fé e a obediência. Minha irmã, a obediência, ela nos dá benefícios. A obediência nos dá benefícios. No livro de Deuteronômios, no capítulo 11, a partir do versículo 8, os benefícios da obediência. Aquela mulher chegou até Eliseu e disse: o Senhor sabe que o meu marido, seu servo, era um homem temente a Deus, era um homem que obedecia a Deus. Nós somos filhas do Senhor, nós somos obedientes ao Senhor. E a palavra diz lá em Deuteronômios, capítulo 11, a partir do versículo 8. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem, tome posse da terra para onde estão indo. Minha irmã, nós precisamos ser obedientes ao Senhor, ter fé na palavra do Senhor, porque um dos benefícios da obediência é entrarmos na terra prometida e tomarmos posse dela. Irmã Neide, qual é a terra prometida? A salvação da tua casa, a salvação da minha casa. O livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Mas para isso, eu e toda a minha casa precisamos temer ao Senhor, guardar os mandamentos do Senhor. Quando eu disse a você lá no começo da live que nós somos mães de oração, mães que dão destino, que ensinam seus filhos e seus netos no caminho. Precisamos ser mulheres que dão destino à sua descendência. Mulheres que guardam a palavra do Senhor. Porque no mesmo capítulo 11, quando chega no versículo 18, o Senhor diz assim: ponham as minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensine essas palavras a seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Devem escrevê-la nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Bom dia, Ellen Barbosa, saudade de você, seja bem-vinda. Bom dia, Jussara, bom dia, Márcia, bom dia Maria. Sejam muito bem-vindas. A nossa fé, a nossa obediência gera benefícios. A minha e a tua fé, a minha e a
tua obediência geram benefícios. Benefícios da obediência. E nós nos tornamos um povo forte, um povo irresistível. Porque no mesmo capítulo 11 de Deuteronômio, no versículo 25a, a palavra do Senhor diz assim: ninguém poderá resistir vocês. Qual é a condição? Obediência. Quando aquela mulher, quando aquela viúva foi até o profeta Eliseu, ela, antes de pedir, ela disse: o meu marido, teu servo, é morto, e tu sabes que o teu servo era um homem temente a Deus. Nós somos mulheres tementes a Deus. E a Bíblia nos ensina todos os dias que a Bíblia é o nosso manual de vida. Minha irmã, o seu filho, o seu neto, os meus filhos, meus netos, são como folhas em brancos. São como folhas em branco. Eu e você é quem vamos decidir quem vai escrever nessas folhas, se o mundo ou nós. Vou te pedir mais uma vez, ore, não só pelas suas crianças, pelas crianças do seu bairro, da sua rua. Ore por todas as crianças. Esse fato que aconteceu terça-feira, agora dia 8, no município de Estação, no Rio Grande do Sul, onde esse jovem de 16 anos entrou nessa escola, matou uma criança de 9 anos, feriu 3 outras crianças e feriu uma professora, não é um fato isolado. Tem acontecido muito. Oremos pelas crianças da nossa nação. Oremos pelas crianças do mundo. Oremos por essas mães do Rio Grande do Sul. Essa que perdeu seu filho, aquelas que os filhos estão no hospital, porque os 3 que estão no hospital ainda correm risco de vida. Elas foram atingidas por um facão. Oremos por essas mães. Essas coisas, elas não vêm só para a gente ficar com pena. Nós não temos esse sentimento de pena, em nome de Jesus. Mas é para que nós possamos nos posicionar como mães de oração. Para que nós oremos por essas crianças e para que nós acolhamos os corações dessas mães em oração. Minha irmã, a fé e a obediência traz benefício. A minha palavra hoje para você é tempo de resistir e seguir. É tempo de resistir e seguir. Nós precisamos nos mover pela fé, sob a palavra do Senhor. Nós precisamos nos mover pela fé, sob a palavra do Senhor. Amém? Minha querida, essa foi a palavra que o Senhor Jesus trouxe ao meu coração para que eu pudesse estar compartilhando com as irmãs. É tempo de nós permanecermos de joelho em oração, buscando por nossos filhos. Eu quero te fazer 2 convites particulares. No próximo domingo, dia 13 de julho de 2025, para a honra e glória do Senhor, estará sendo implantado em minha igreja local o projeto Desperta Débora, para a honra e glória do Senhor. Foram muitos anos o Senhor gerando isso no nosso interior. Foram muitos anos o Senhor gerando isso no nosso interior. E no próximo domingo, dia 13, às 9h30 da manhã, as coordenadoras do Desperta Débora do Rio de Janeiro estarão na nossa igreja local, implantando o Desperta Débora, mães de joelho, filhos de pé. Isso foi gerado no meu interior, na minha alma, no meu espírito, por mais de 10 anos. E agora está nascendo. Os meus pastores, a minha liderança, abraçaram esse projeto, abraçaram. Por isso vai ser implantado na nossa igreja. Eu gostaria de pedir a vocês que estivessem orando por esse projeto, que será implantado no domingo, Desperta Débora, na casa de oração da Estrada Boa Esperança, número 108, Santa Cruz. E eu gostaria de te pedir que estivesse orando pela família
pastoral da minha igreja, pelo pastor Gilson Macedo e por sua esposa Luíde Braz e por toda a família. Porque a gente sabe que o inferno ele não fica satisfeito com essas coisas. E muito mais um projeto de mães que oram, mães que oram e intercedem por crianças do seu bairro, da sua igreja, da sua comunidade, do mundo. Então, quando você estiver orando, amada, lembra do pastor Gilson Macedo e de toda a sua família. Lembra de Aloíde Braz Macedo e de toda essa família pastoral em nome de Jesus, porque é uma família integrada, que trabalha, que participa na obra do Senhor. Eu te peço oração por essa causa. E no próximo sábado, dia 12, nós vamos estar no aniversário da União Feminina da Casa de Oração do bairro Santa Cruz, João 23. Eu estarei lá ministrando a palavra do Senhor em nome de Jesus. Esteja orando por essa causa. E quero te fazer um outro convite. Nos dias 26, 27 e 28 de setembro acontecerá o 8º retiro do Ministério Satisfeita. E será no sítio Manancial, aqui no Rio de Janeiro, no sítio Manancial, na Dutra. Olha, só restam 19 vagas. São 150, né, Ana? Só faltam 19 vagas para ser preenchida para o nosso 8º retiro. E no dia 22 de novembro de 2025, nós estaremos comemorando, agradecendo a Deus, fazendo um culto de louvor e adoração ao Senhor pelo aniversário de 10 anos do Satisfeita. Nas próximas lives, em nome de Jesus, nós estaremos colocando endereço, horário, tudo direitinho. A agenda da Ana Paula está aberta de 8 a 11 de setembro. Se você quer implantar, se você quer levar para sua igreja o ateliê 1, o ateliê 2 ou na mesa com a Ana, é só entrar em contato. Na bio do Satisfeita tem tudo direitinho, tem valor, tem o contato para você entrar e saber de tudo. O valor do retiro, meu amor, entra lá na bio, que lá tá tudo direitinho. Eu não sei de cabeça porque é tanta coisa, não posso te dizer agora o valor. Mas tá lá, você pode pagar com cartão, você pode pagar com Pix. Ainda restam 19 vagas. Eu só digo para você, sempre foi e será um tempo muito precioso. Amém? Amadas, antes de terminar eu quero orar por você, mas tem mais 2 convites. Na próxima terça-feira, a live Café com a Ana. Qual será a mulher da Bíblia que vai estar à mesa com Jesus, a Ana e conosco? Próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, Café com a Ana. É às 10, né, Ana? Café com a Ana e as mulheres da Bíblia. E Jesus, porque Jesus está na cabeceira da mesa. E na próxima quinta-feira eu te espero. Até setembro! Setembro é logo ali, verdade. Setembro é logo ali. Setembro é logo ali. Então, Café com Jesus, as mulheres da Bíblia e Ana Paula na próxima terça-feira às 10 horas da manhã. E na quinta, nossa oração. Nossa live de oração, mães que oram. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Pai, Tu és santo, santo, santo. Tu és poderoso, Tu és misericordioso e Tu és fiel. Paizinho, eu te agradeço por esse tempo precioso, te agradeço por cada vida, Senhor, de cada uma das minhas irmãs que estiveram presentes nessa live, te agradeço por cada vida, Senhor, que vai assistir essa live no gravado. Pai de amor e Pai de bondade, cada instrução que o Senhor tem trago ao meu coração, ao nosso coração, Pai, que possamos ser mães, mulheres, avós de oração, mulheres que seguram o arco, mulheres que puxam o arco para trás e dão direção à sua descendência. Pai, nós queremos, através da sua força, do seu poder, Pai, resistir
e seguir em frente, seguir na força do Espírito Santo de Deus. Paizinho, Pai de amor e bondade, que a tua paz, que transcende todo entendimento, Senhor, inunde o lar de cada uma das minhas irmãs, inunde o meu lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém e amém. Amém, queridas. Amém. Que Deus as abençoe em nome de Jesus. E na próxima terça-feira, às 10 da manhã, Café com Jesus, Ana e as mulheres da Bíblia. Amém? Muito obrigado. Deus as abençoe, não só hoje, mas sempre. Deus as abençoe.